Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, do canal Costurando História, e vamos para mais um vídeo? Bom, esse vídeo aqui vai ser o primeiro de uma série que eu vou fazer, explicando um pouquinho mais de como que foi o processo meu para poder fazer o meu traje, meu primeiro traje histórico, que foi meu traje de 1810. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre como que foi o processo de fazer as roupas de baixo do meu traje. Vou falar como que eu achei as coisas, como que eu fiz, quais tecidos que eu usei e vamos lá, tô animada! Para as minhas peças base, no total, que eram 3, era uma chemise, um short stays, uma petticoat. Eu gastei mais ou menos uns 3 metros de tecido, mas eu poderia muito bem ter gastado menos, porque eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, porque eu fiz burrado e tal, mas isso faz parte do processo de aprendizado, sabe? Eu sei que se eu não tivesse feito os erros que eu fiz no passado, eu não saberia fazer isso que eu sei hoje. Eu gastei mais ou menos uns 4 metros de tecido. Eu comprei percal branco, que você encontra em qualquer lugar. Percal é tecido de edredom, tecido de, sabe, roupa de cama. Aqueles tecidinho básico. Se você tiver um lençol já meio puído na sua casa, você pode usar. Então, eu comprei um novo, porque todos os meus lençóis estavam bons, eu tava com muita dó de estragar. Então eu comprei mais ou menos uns 2 metros de percal. E eu devo ter comprado uns 2 metros de tricoline, porque eu não tava achando mais percal pra comprar. O bom de percal, eu prefiro comprar percal a tricoline pra fazer esse tipo de peça, porque os dois são feitos de algodão. Mas o percal, ele vem com uma metragem de largura maior. O tricoline, ele geralmente tem 1,5 m de largura. O percal, já como é lençol para você fazer edredom de cama, lençol de cama, ele vem numa largura maior. Ele, se eu não me engano, é pelos 2 metros ou 1,80 m. Não sei se depende do tecido ou se eu estou errada. Mas eu acho que, se eu não me engano, eu comprei o meu, tinha 1,80 m. Então, eu acho que eu gastei, nesses 4 metros, ao total eu devo ter gastado uns R$ 130, no máximo. Então, se eu não tivesse comprado tanto tecido, eu conseguiria ter pagado menos. Mas eu acho que já saiu super em conta, porque eu fiz 2 peças, e com essas 2 peças, a minha nágua, ela gastou bastante pano. Mas eu já vou explicar um pouquinho mais de como eu fiz. Na minha chemise, na verdade, eu tinha feito 2 chemises. Eu fiz uma quando eu tava começando a pensar em fazer costura histórica. Eu tinha comprado um tecido, foi as primeiras metragens de percal que eu comprei para poder começar. E aquela chemise era mais um protótipo mesmo. Eu ficava vendo fotos, eu ficava vendo essas coisas, e eu usei ela meio que como um modelo de aprendizado. Tem até foto aqui, que não sei onde que vai estar, mas eu tenho foto da primeira chemise que eu fiz no Costurando História, no meu perfil no Instagram. Mas eu vou colocar a fotinha aqui também, em algum lugar dessa tela. E eu fiz mais como um protótipo mesmo, porque eu tava vendo os tutoriais de ponto, de costura histórica, eu tava aprendendo, e eu tava usando isso numa peça de roupa, né? Então, foi mesmo com uma intenção de aprendizado. Só que se eu já soubesse fazer, eu não ia precisar ter comprado esse tecido pra poder fazer isso. Mas tudo bem. Aí, depois que eu ganhei um pouquinho mais de confiança na costura histórica, e eu conheci mais gente, conheci vários canais, conheci pessoas da costura histórica brasileira, e eu vi no canal da Brazilian Baroness que tinha um tutorial de chemise muito legal, que era um tutorial de chemise histórico, era do século XVIII. E pra mim fazia sentido fazer um tutorial do século XVIII, porque a regência é uma época que é muito próxima do final do século XVIII. É tipo 1800, 1810, esse tipo de época. Também dá até pra falar que a regência começa no século XVIII, por volta de 1790. Então, fazia muito sentido pra mim ter uma chemise do século XVIII. Então eu fiz, baseado no tutorial dela, que é um tutorial ótimo, vou deixar o link aqui na descrição, vocês têm que olhar, é muito bom, muito educativo, e você gasta muito pouco tecido pra fazer, muito pouco tecido. E daí eu resolvi comprar uma metragem nova de percal pra fazer, pra ficar toda bonitinha, arrumadinha, porque dessa vez eu sabia que ia ficar certo, dessa vez eu sabia que ia dar bom. Então, eu fiz o tutorial e eu também postei o resultado da minha chemise lá no Costurando História, vai aparecer uma fotinha aqui também na tela. E eu gostei bastante de como ficou.
eu errei uma vez. Na hora de cortar, você tem que ter muito cuidado na hora de cortar a parte do... Como é que chama? Da linha aqui, não lembro, do decote. Você tem que ter muito cuidado na hora do decote. Porque quando você coloca o short stays, é outra coisa. É outra coisa. Você pode puxar bastante pra baixo, porque geralmente você puxa pra o tecido ficar reto em você, entendeu? E ele não ficar cheio de amassados, esse tipo de coisa, e sua pele ficar marcada depois, porque vai ter uma coisa meio que constringindo o pano em você, né? Restringindo, tipo, apertando. Então, se tiver qualquer dobrinha no tecido, sua pele vai ficar um pouquinho marcadinha, mas não machuca nem nada, gente, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que você dormir em cima de um lençol que tá um pouquinho amarrotado. Mas aí você tem que empurrar bastante pra baixo a chemise. E no meu caso, eu não empurrei muito pra baixo na hora que eu fui ver como pra fazer o decote, porque eu sabia que tinha que ser um decote até que bem profundo, né? Então eu cortei da primeira vez, cortei profundamente. E ficou uma desgraça, né? Ficou um decotão. Pelo menos eu cortei só a parte da frente. E daí eu consegui remendar essa parte e fazer um decote um pouquinho mais decente. Mas ficou de aprendizado também, né? Nessas horas que você aprende o que você tem que acertar, o que você tem que errar, né? Antes de falar de short stays, eu vou dar um pouquinho de contexto histórico sobre a peça, né? Os short stays, eles nasceram dos stays, que foram peças que surgiram mais ou menos em 1500 e perduraram até a época da regência, né? E qual que era a função dos stays? No século XVIII, pelo menos, era basicamente a de sustentar os seios, né? Como os short stays também, como os corsets também, e de dar a silhueta da época para a mulher. Na questão das tetichas, os seios, pelo menos no século XVIII, eles davam uma leve amassada nos seios, ao invés de dar uma segurada e uma levantada. Já na regência era o segundo caso. Eles seguravam os seios e davam uma levantadinha, deixando eles bem lá pra cima, e davam uma separada também, porque tinha um busque, que era tipo uma plaquinha de madeira no meio, para separar os seios e levantar eles também. Já o corset é uma longa outra história, né? São peças do século XIX, e essas peças, elas são diferentes também dos short stays e dos corsets. Tem vários tipos de corsets, eu posso falar um pouquinho mais deles mais pra frente. No caso do meu short stays, eu acabei encomendando ao invés de fazer. Por quê? Porque fazer esse tipo de traje, de short stays, de corset, de stays, é um tipo de conhecimento muito específico dessa área, sabe? É uma coisa que envolve muito conhecimento, de saber onde colocar as barbatanas, que tipo de barbatana usar, ter acesso aos moldes mesmo. Eu não tinha isso. E é um tipo de peça que é muito avançado, né? E como era o primeiro traje que eu ia fazer, eu ainda tava aprendendo a fazer as coisas. É um negócio que eu deixo, assim, daqui uns 2 anos eu vou ter confiança pra fazer, sabe? E é muito conhecimento específico, muito estudo específico daquilo. Então eu resolvi encomendar mesmo. Eu encomendei da Juliana Lopes. E sério, gente, muito confortável, muito confortável. Eu nunca tinha colocado nenhum tipo de peça parecido no meu corpo. E, sério, é muito confortável. Primeiro que eu fico com uma postura de princesa, ó. Fico meio achando, assim, a princesa. Por mais que não seja tão estruturado, ainda deixa você com uma pose muito legal. E eu fiquei, gente, que é isso? Eu estou me sentindo uma lady fina, finíssima. Foi a melhor coisa que eu fiz, sério. A Juliana Lopes, ela faz um trabalho incrível com esse tipo de peça, sério. Eu acho que ela não faz corset, mas todos os stays dela ficam com água na boca querendo, sabe? Ai, meu Deus, é muito lindo. A petticoat é uma peça que se usa por cima de todas essas roupas que eu falei anteriormente. Ela é basicamente uma saia que tinha várias funções, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Ela vinha em 2 formas na regência. Ela podia ser uma saia junto com um corpete, ou uma saia que era presa por alcinhas, porque como a cintura da regência era muito alta, era mais alta do que a cintura natural do corpo, ela precisava ser segurada, porque ela não podia ficar simplesmente aqui no centropeito, senão ela ia ficar caindo para a cintura ou para o quadril. Então, no meu caso, resolvi fazer ela com alcinhas, porque era bem mais fácil, né? E quais eram os usos dela na regência? Na regência tinha um uso que era meio que quase exclusivo. Por quê? Porque na regência começou a ser usado muitos tecidos de algodão.
E com esses tecidos de algodão vieram alguns que eram bem transparentes, que eram bem etéreos, por exemplo, musselina, cambraia, esses tipos de tecido eram bem transparentes. Então, a petticoat era usada por modéstia, nesse caso, na regência, e também elas podiam ter várias cores para enfeitar ainda mais o vestido, porque como com esses tecidos elas conseguiriam ser vistas, elas podiam ser feitas de várias cores. Mas os principais usos da petticoat, isso em qualquer época, é proteção do frio, principalmente, porque é uma outra camada de roupa que você está usando, que você pode se aquecer mais no frio. E também proteção do vestido. Mas como você não tá por baixo do vestido? Na regência, e eu não tenho certeza, mas eu creio que em outros períodos do tempo também, elas eram um pouquinho mais compridas do que o vestido. Para quando você estivesse caminhando, quando você estivesse passando por uma área barrenta, por uma área um pouquinho mais suja, elas sujarem a barra da petticoat e não sujarem a barra do vestido em si. Então, protegendo o tecido de fora, que era mais caro, que era para ser cuidado, que ia ser transformado em mil e outras coisas no futuro. A minha petticoat já é o maior exemplo de gambiarra que você pode ver na costura histórica, pelo menos aqui no meu canal, porque foi uma tristeza, gente, foi a maior gambiarra mesmo. Eu tinha comprado os percais para fazer a minha primeira chemise e o meu protótipo de petticoat, eu fiz um protótipo de petticoat. E esse protótipo, ele era com o corpete. Só que ele ficou bem esquisitinho, né? Porque era de uma época que ainda não tinha muita noção das coisas. E se tem um mandatório na costura histórica faça de qualquer jeito, assim. Se tiver mal feito, não tem problema. Pelo menos você tá treinando, você tá fazendo, entendeu? E é isso que eu tava indo, entendeu? Eu fui fazer essas outras coisas, esses primeiros protótipos, sem ter muita noção, porque eu precisava treinar, eu precisava aprender, porque eu quase nunca tinha costurado roupa. Então eu resolvi fazer isso pra poder aprender. Então eu fiz meu protótipo de chemise, meu protótipo de petticoat. E o que aconteceu? Mais pra frente, eu tive que comprar mais tecido, eu tive que comprar tricoline, porque eu já tinha usado alguns retalhos desses percais que eu tinha usado para fazer a minha chemise, essas coisas assim, e eu precisava de um tecido bom para fazer o forro do meu vestido, do vestido que ia ser o vestido mesmo. Então eu precisei comprar tricoline. Então o que foi? A minha petticoat, a minha nágua final, versão final, é uma mistura desses retalhos de tecido que tinha da minha primeira chemise, da minha primeira nágua e também de tricoline que eu tinha comprado para fazer o meu forro. Então assim, foi a maior zoeira. Foi a maior zoeira. Mas ficou perfeito, sabe? Não dá nem pra ver. E também, ninguém vai ver, tá debaixo do vestido, não tá? Não é pra ver mesmo. Então tá aí. Por mais que é um tecido transparente, não dá pra ver que tá tudo remendado, né, gente? Vamos lá. Aí eu fiz mesmo assim, porque na costura histórica, você tem que reutilizar cada paninho. Não tem coisa mais historicamente correta do que reutilizar cada retalho que você tem. Sério, vou falar a verdade pra vocês. Você usa retalho pra qualquer coisa na costura histórica. Você usa pra encher a almofadinha, você usa pra fazer a almofadinha, você usa pra forro, pra qualquer coisa assim. Então, se você tiver a oportunidade de usar um retalho que você tem, um retalho bom, um retalho comprido, vai fazendo o seu vestido Frankenstein, vai fazendo sua nágua Frankenstein, que nem eu fiz, que vai ficar um sucesso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam também esse tipo de peça. Essas primeiras peças aí, porque a chemise, principalmente a chemise, é uma peça que é útil para todas as épocas, basicamente. Só na época vitoriana que dá uma mudada, ela dá uma encurtada, fica um pouquinho diferente, mas se você quiser fazer século XVIII, se você quiser fazer regência também, cara, você vai usar que nem louco a chemise. Então, tipo, eu falo pra vocês fazer uma chemise, faz uma nágua, faz alguma coisa assim, bem simples, pra vocês aprenderem. Porque é que nem eu falei atrás, vocês estão vendo, gente, que eu comecei fazendo cagada atrás de cagada. Eu não comecei fazendo as coisas perfeito. Então, bora fazer. Tem que fazer, não importa se esteja feio, se esteja mal feito e tal, depois que você vê o resultado, o que importa é que tá feito.
e você vai aprendendo com a sua experiência. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês realmente façam alguma coisa. E é isso, galera. Tchau!